Pronto, estamos no ar. Pessoal, sejam bem-vindos ao AmaCast, né? Esse aqui é o nosso podcast aqui da AMA, Associação de Amigos dos Autistas. Vocês podem estar notando hoje a falta de alguém, que é da nossa âncora, né? A doutora Jaira. A doutora Jaira não pode estar aqui hoje conosco. Mas o AmaCast é um projeto que segue, né? Vocês podem ver os episódios anteriores aí com o Paulo, com a Andrea. E são episódios assim que acrescentam muito, né? Uma conversa bem descontraída, é um jeito bem bacana assim de trazer informação para vocês aqui hoje. E hoje nós temos o prazer aqui de trazer a minha amiga simpaticíssima, fonoaudióloga Flávia Piauilino. Flávia, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Então, assim, sou fonoaudióloga infantil, tenho pós-linguagem hospitalar, né? Tenho aperfeiçoamento em ABA, PECs, que são comunicações alternativas, que no decorrer da nossa conversa eu vou estar explicando. E meu público maior são crianças atípicas. Nossa, ela falando assim, dá uns aspectos técnicos, né? Coisa bem, bem legal. Mas Flávia, antes da gente entrar entrar nesse aspecto técnico assim, da profissão, do que o fonoaudiólogo faz, da atuação, que é uma coisa que é bem efetiva, assim, né? Acho que no princípio ali do diagnóstico, principalmente de autismo, né? Acho que a intervenção do fonoaudiólogo é uma das coisas mais importantes que tem. Mas antes de entrar nisso, queria que você falasse de você, eu sei que você é da família grande, como foi que chegou na fonoaudiologia, como é que é a tua trajetória, família, amigos, filho. Você falasse assim, como é que foi a tua formação? Minha formação foi uma formação bem difícil, que minha mãe e meu pai, né? Que hoje meu pai não está mais conosco. Minha mãe trabalhou muito, né, para sustentar nós quatro. Somos quatro filhos. Sou eu, Patrícia, Daniela e Franklin. Eu, Patrícia e Daniela somos da área de saúde e o Franklin não. O Franklin é mais na parte empresarial. Eu moro em Teresina com a minha irmã que é psicóloga, Daniela Piauilino. Daniela Piauilino, famosa. E a outra mora em São Paulo, que é médica, e o meu irmão mora em Brasília, né? E hoje só tenho minha mãe, que inclusive ontem fez 75 anos. 75? 75. Infelizmente, hoje minha mãe tem Alzheimer. Então, assim, como é que eu posso dizer? Eu até me emociono esses dias, porque mês passado meu pai fez 8 anos de falecido. E ontem minha mãe completou 75 anos. 75. Mas bem cuidada, toda bonitinha. É a nossa rainha, como eu digo sempre, Nossa, né? Como é que ela tá? Ela com os sintomas, assim, do Alzheimer? Ela sim, hoje ela lembra, amanhã, minutos após ela já não lembra mais, né? Então assim, eu vou todos os dias, eu vou pela manhã e vou à noite, quando eu saio do trabalho. E ela sempre pergunta por mim e pela minha outra irmã, que sempre a gente vai juntas, almoço com ela e janto com ela, e aí que eu vou para casa, né? Então assim, o Alzheimer, a nossa sorte, porque a gente trabalha nessa área de saúde, então a gente observou bem antes. Então ela começou o tratamento dela já bem no início, com a medicação, com a parte toda de fisioterapia, de terapias que foram precisas, que é a parte de TO. Então, tudo isso foi feito, né? Hoje, a mamãe já não pode mais fazer, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela está com um problema seríssimo de osteoporose. Então, o doutor Tupi, que é o médico dela, mais o neuro, aconselhou que ela ficasse esse tempo quietinha em casa mesmo. Quietinha em casa mesmo, né? Isso. A minha família, um monte de filho da área de saúde, então tá sendo bem cuidada, né? Como é que é o nome dela? Maria do Socorro. Dona Maria de Socorro tá sendo bem cuidada, né? Isso. Ai, que legal. Você foi criada aqui em Teresina mesmo, a família daqui? Fomos criados aqui em Teresina. Meu pai era sapateiro e minha mãe era comerciante. Não foi vida fácil. Não foi vida fácil. Não, e eu trabalho desde os meus 14 anos de idade. Guerreira, viu? É verdade. E também hoje, sim, como que eu cheguei à fonoaudiologia? Eu trabalhava na clínica Flávio Santos, que pode ser dito, né? Onde eu trabalhei e onde eu me inspirei. Sim. E foi onde eu me inspirei pela fonoaudiologia, onde eu me apaixonei de verdade pela fonoaudiologia. Porque a clínica Flávio Santos, além de ter otorrino, tinha as fonoaudiólogas, tanto fazendo terapia, como fazendo os exames. Sim. Na realidade, foi bem corrido, porque eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde. E para poder pagar o meu curso, né? Com a ajuda da minha irmã mais velha. Mas assim,
eu só tenho a agradecer, porque hoje a fonoaudiologia é o que me realiza, É o né? que realiza. A fonoaudiologia não é tão antiga assim, não, né? Antigamente você não ouvia muito escutar sobre fonoaudiólogos e tal, né? Não é nem que não escutasse. É porque a procura, a demanda Era que era pouca, né? pouca. Hoje não. Hoje eu trabalho de segunda a sábado, meus horários todos fechados. Entendeu? Hoje a demanda é bem maior, né? Antigamente, eu estava até lendo algumas coisas ultimamente, estava dizendo que antigamente a gente não via tanta criança atípica como hoje. Hoje eu atendo, meu público só são crianças atípicas. Eu não Só tenho, são cansativos. eu não tenho um desvio fonético, eu não tenho não tenho gagueira. Meu público só é as crianças Crianças atípicas. atípicas, né? A Isso. gente até fala assim que um divisor de águas para criança, principalmente o autista, é a capacidade de falar ou não, né? Isso. Que quando fala, consegue dizer o que tá sentindo, tá doendo aqui. Até para crianças típicas mesmo, né? Quando a criança começa a falar, dizer, mamãe, tá doendo o ouvido, já é um. E por isso que o trabalho do fonoaudiólogo com a criança atípica é essencial, né? Acho que é um. A equipe, sempre eu digo, a gente tem que ter o fono e tem que ter o TO juntamente com a gente e o psicólogo, né? Sim. Porque é um ajudando o outro. Hoje eu trabalho, a nossa equipe da clínica é sempre uma ajudando a outra. Qual das clínicas? Eu trabalho nas duas. Eu trabalho tanto na Comunique Brinque, que é ali próximo ao Teresina Shopping, como na Humanizar, que é ali na Avenida Rio Puti. Todas elas são direcionadas mais a crianças atípicas, entendeu? Nosso público maior. Então, são equipes multiprofissionais que tem a psicologia, que tem a psicopedagoga, que tem o TO, né? Então, tem toda uma série de profissionais que a gente trabalha em conjunto com aquela criança. Esse atendimento integrado, né, Flávia? Ele funciona muito, né? Porque Muito. você ali, aí tem a psicóloga que trabalha com você, que vocês duas conseguem conversar, né? Todo mundo forma aquela equipe multidisciplinar. Acho que acaba que o resultado É bem mais rápido. bem mais rápido, bem mais Bem efetivo. mais rápido. E assim, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava com uma criança que eu tô atendendo, ela já está com 1 mês e um pouquinho. Eu vou contar essa experiência porque Sim. aconteceu nesse momento, agora há pouco. E a mãe chegou, me entregou, entrei com ele é severo, grau 3. E de repente ele começou a chorar. E ele já é acostumado, né? Aí eu fui, chamei a mãe, lógico, né? A mãe entrou e ele chorando. Ele chorava tanto que a gente acaba se preocupando, que conhece a criança tanto, não tá bem, tá acontecendo algo. Alguma coisa, né? Aí ela foi e me disse, não, Flávia, é porque eu mudei a medicação. E eu acho, como ele passou a noite sem dormir, então ele tá com sono. Olha só. Então, assim, a gente não consegue nada quando eles não estão bem. É impressionante. E eles não falam, porque é uma criança de 7 anos que, infelizmente, hoje ele ainda não fala. Mas a gente está, né, trabalhando com ele, estimulando ele para que venha essa fala. Mas existe, a gente sabe que existe a criança verbal e não verbal. Né? Com que é que a gente trabalha a criança verbal? A parte toda simbólica, o brincar, que são crianças. Não tem outro meio de eu trabalhar com eles, se não for o brincar. Mas o brincar que tem um sentido, né? Então, e as não verbal, o que é que hoje a gente está trabalhando que está um boom, que são as comunicações alternativas. Que existe o PECS, que existe o DACA. Aí a gente faz a parte de avaliação com essas crianças e vê qual é a mais indicada para aquela criança, certo? Tem gente que pergunta para mim, Flávia, a comunicação alternativa não vai atrapalhar no desenvolvimento da linguagem? Não. Não, porque a criança atípica ela é muito visual, ela é muito repetição. Então, isso já direciona, isso já vai me ajudar. Se torna uma coisa a mais, né? A mais. Como é que essa troca de figuras? São pastas, né? Que é a parte que a gente trabalha com crianças mais do grau 3. Por quê? Porque eles rebolam as coisas, eles jogam as coisas, não tem aquele controle, né? E aí a gente trabalha com pastas, que essas pastas vão ser figuras do dia a dia, tipo o lanche, a água. E isso a gente vai fazendo a troca do que ele quer. Ele fica tão condicionado, Vladimir, que ele mesmo, quando tem a necessidade de tomar uma água, de pedir algo, um brinquedo, uma comida, ele já vai na pastinha, já te entrega o que ele quer e você já
automaticamente entrega. Então, Isso é esse legal. é bem interessante quando funciona de verdade. Só que, assim, esse trabalho já é um trabalho bem mais extenso. Por quê? Porque a gente ensina a criança, quando a criança aprende, eu ensino a família e vou para a escola. Então, aquilo ali já vai fazer parte dele. Qualquer lugar que ele for, Ele já vai ter aquela segurança de ele se vai ter comunicar aquela naquela... segurança de se comunicar. Então, Nossa, isso é bem bacana. imagina como isso não ajuda a qualidade de vida da criança, né? Porque ela, em vez dela se adaptar aos ambientes, né? Os ambientes já estão adaptados a ela, né? Ela vai conseguir em qualquer... Isso mesmo. Isso é muito legal. Assim. E às vezes a gente vê assim, mas a criança consegue trazer a figurazinha do lanche, né? A gente, às vezes quem não convive, né, com crianças atípicas ou quem não tá em... Sistemas é uma bobagem, isso é uma vitória muito grande. A criança ir ao toalete sozinho, pedir a comida, pedir água, isso pro dia a dia operacional da criança com a família na escola é muito fantástico. É bem gratificante, assim. Eu também tenho uma criança, um PC, que ele já tá, mas o caso do meu PC, ele já usa uma robusta. O que é essa robusta? Que já são em tablets. São comunicações do mesmo jeito, só que em tablet, por conta da parte motora do meu PC. Que meu PC, ele já tem uma parte motora mais PC, limitada, paralisia cerebral. Que aí ele já tem uma coisa mais limitada, né? Os movimentos são mais limitados. Então, assim, o que é que a gente faz? A gente já programa o tablet de acordo com a necessidade dele. Porque, assim, a gente pode colocar de 10 a 12 figuras, mas no caso dele eu só coloco 4 por conta do movimento dele, para facilitar o manuseio, entendeu? É coisa de Deus, fonoaudiologia, viu? Nossa. Maravilhoso, né? Mas no final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Eu queria que a gente perguntar para ti, Flávia, assim, que você falasse um pouquinho sobre essa interação, assim, tipo, eu sou terapeuta, mas eu não atendo crianças, né? Eu só atendo adolescente para frente. Que esse manejo com a família, assim, para mim, quando eu vejo quem é terapeuta de criança, tipo, no teu caso, fonoaudiólogo, essa interação com a família, gerenciar as expectativas, não entregar meu filho para você, fonoaudiólogo, que meu filho vai sair falando. Como é que é isso, você gerenciar essa expectativa? É assim, isso é na anamnese, é o primeiro momento, né? Então, o primeiro momento, ela vem bem sofrida, porque ela vem com o diagnóstico normalmente, né? E a gente sabe que não é fácil. A primeira coisa que muitas mães me perguntam, quando é que ele vai falar? Eu imagino que essa demanda... Então, mas eu sou bem clara. Eu digo assim, olha, deixa eu lhe dizer, mãezinha, uma coisa. É uma coisa que eu não sei lhe responder. Eu não sei, né? Porque ele pode ser verbal e não verbal. Aí ela começa, como é que funciona isso, Flávia? Aí foi o que eu acabei de explicar. Sim. Tem criança que tem um desenvolvimento que não tem nenhum problema motor, que é a apraxia, né? Que não tem nenhuma dificuldade, que só falta o quê? A estimulação da linguagem, né? E já tem outros que não, que tem uma apraxia, que é a dificuldade motora neurológica, né? E com isso ele não vai conseguir falar. Mas a gente tem a parte da comunicação alternativa, que é justamente para se substituir a oralidade. Não quero dizer que ele não vai se comunicar, ele vai. Se ele tiver um cognitivo preservado, ele consegue sim. Consegue desenvolver bem direitinho a vida dele, consegue resolver a vida dele, né? Mas o que é que as mães hoje esperam? Que ele oralize. Sim. É o principal. Tem mãe que sofre tanto que atrapalha o trabalho da gente, entendeu? Por quê? Porque ela não entende que é no momento da criança, não é no nosso. A gente está ali fazendo nosso trabalho, a gente está planejando, a equipe toda se junta, embora por aqui, embora por ali, mas ele não consegue. Entendeu? Então é mais que ele. E isso é muito difícil para uma mãe escutar. É difícil. Então, no primeiro momento, eu nunca prometo uma coisa que eu não sei. Porque tem criança hoje que eu recebo com 1 ano e meio. Eu tenho criancinha de 1 ano e meio, que já foi diagnosticada por conta das estereotipias, por conta do comportamento mesmo, da sua postura, né? Que já são avaliadas e vê que a criança já é atípica. E sempre vem com a comorbidade. Normalmente as crianças já estão vindo TEA, mais vamos supor, dislexia, descalculia. Aí já são duas um coisas TDAH, associadas. um TOD. É um TOD. TEA com TOD é... Pancadão.
né? É. Não é impossível. Não é. Então, o que é que as mães vêm? As mães já vêm com aquela esperança, né? Meu filho vai falar, fonoaudióloga. Então, a cobrança para cima da gente é muito É muito grande. grande, eu imagino. Então assim, a gente tem que ter muita cautela no que a gente vai falar e tem que acolher, porque elas estão precisando também. Além, eu digo muito, além da gente ser fono, a gente ainda pega um pouquinho do trabalho de vocês. Sim, é muito. Por quê? Porque elas chegam muito sofridas. Todas os profissionais que trabalham com crianças atípicas, né, ele meio que acaba desenvolvendo isso, né? Gerenciar essa expectativa da família, os momentos certos de dizer, não, nesse momento a expectativa nossa é que ele faça isso, que ele faça isso. Às vezes a gente trabalha, eu converso com o terapeuta e falo, não, a gente está trabalhando ele sentar. O Isso. pai vem com expectativa, não, de fazer, não, ele tá querendo só que ele sente. Isso. Ele sentou, aí ele dali vai parte, né? Aí quando o pai vai entendendo esses pequenos avanços, né, vai melhorando. Que é o principal que eu digo, mãezinha. Primeiro eu vou aprender que ele sente. Depois que ele sentar, ele vai ter que aprender a olhar. Depois que ele aprender a olhar, ele vai ter que dizer o dar. Então, tudo isso é um processo. Tem criança que evolui bem rápido, que são crianças bem espertas. Mas tem criança que não, entendeu? Então, no primeiro momento, eu sempre digo isso para as mães. Eu só quero que vocês me ajudem. Por quê? Porque é a equipe multiprofissional, a família e a escola. A gente não trabalha só, a gente trabalha em conjunto. E a gente conseguindo isso, eles seguem. Nessa tríade aí, quem geralmente é o elo mais fraco da corrente? Tipo assim, que menos ajuda? É a família ou é a escola, assim, o trabalho de vocês? Geralmente, assim. É muito relativo. Eu digo isso. Tem mães que são bem empenhadas, tem famílias que são bem empenhadas com o desenvolvimento dos meninos. Mas, infelizmente, hoje as escolas elas deixam muito a desejar. Por quê? É na parte do acolhimento, é na parte... Eu tô tendo muito problema com mães que estão tentando vaga nas escolas para as crianças, no caso são as públicas, né? E não estão conseguindo. Entendeu? Vaga, por quê? Porque a demanda é grande. Hoje mesmo, a mãe chegou para mim e disse: ele tem 6 anos, ele não está na escola, esse meu paciente. Por quê? Porque não está tendo vaga. Entendeu? Então, eu acho que poderiam olhar mais um pouco, com outra visão. E ter um suporte. Porque o que é que a mãe hoje virou para mim e disse assim: Flávia, como é que vai ser daqui 15, 20 Então, a população 15, 20 atípica vai anos? aumentar muito e... Está aumentando. Como que essas crianças adultas vão viver no meio? Se quase ninguém tem conhecimento, né? É bem complicado, sabia? Então, a preocupação hoje da gente é isso, entendeu? Como é que a gente cuida pequeno, porque eu cuido eles pequenos. Quando eles vão para a adolescência, eles já vão para outra fono que atende os adolescentes. Porque minha parte é criança, né? Então, tem criança que fica comigo até a adolescência. Quando chega aquela idade que eu tenho que passar para o colega, eles vão para o colega, né? Então, assim, a gente às vezes se preocupa com isso. Eu visito escola para me adaptar o PEX do meu paciente, né? Da minha criança. E eu vejo, às vezes, alguma resistência, entendeu? isso, né? A resistência de ter AT na escola, de quem tem condição financeira, que tem condição de colocar um AT. Às vezes as escolas não querem. Não, aqui dá certo. Mas a gente sabe que não dá. Porque são crianças que não ficam sentadas, são crianças que não têm controle. E tem que ter um suporte. Que a criança atípica, geralmente, aquelas regras gerais não se adequam muito a ela, né? Ela tem que ter um tratamento bem específico, né? Não são todas, porque existe o grau 1, 2 e 3. Sim. Mas a maioria delas tem uma hiperatividade. Então, por que a gente quer ter ali perto? Para que ele consiga sentar, se organizar e ter o suporte dela ali orientando a fazer a tarefa, a pintar, tudo isso, né? E a gente está tendo dificuldade com isso. É uma demanda, né? Outro dia a gente demanda. estava na formação de professores, sabe, Flávia? Aí tinham professores do ensino médio e tinham do fundamental maior, do ensino médio e de curso superior. Era um curso da área de saúde. Aí a gente estava lá conversando sobre essas dificuldades, né? Aí o pessoal do ensino superior perguntando assim: rapaz, eu tô com um aluno autista na sala agora. Aí o pessoal lá das universidades que está começando a receber, né, pessoas autistas na universidade, eles ficam meio que sem saber o que fazer. Aí a gente falando assim, ó, vocês vão ter que se adaptar, não é uma questão de
Não é eu querer ou não me adaptar, é um imperativo, né? Porque naturalmente as crianças que hoje estão aqui, elas vão crescer Vão crescer. e as pessoas autistas, elas tendo mais apoio, mais longe elas vão chegar, né? Aí vão chegar nas universidades, aí os caras estavam meio em pânico, assim, os caras vão ter que se adaptar, né? Eu não sei o porquê que hoje não tem uma disciplina. Eu acho que seria uma boa ideia, né? Sim, Uma disciplina para mostrar, pelo menos mostrar, né? Para quando essa criança, ou esse adulto, ou esse adolescente chegar, não ser aquele susto, sim. entendeu? Por quê? Porque a gente tem que estar preparado para receber eles. E são diferentes. Não vou dizer para você que é uma criança autista, todo mundo é igual. O um é. Não, não existe isso. Não existe. Cada criança é uma criança. Cada criança a gente estuda, a gente monta um plano terapêutico para aquela criança. Entendeu? Não existe assim, eu vou trabalhar isso com todo mundo que eu for atender hoje. Não existe. E é interessante que se a gente fosse pensar em termos de educação, né, de sistema de educação, a gente poderia pensar assim, que se lá desde sei lá, do ensino médio, talvez os jovens já fossem tendo essa exposição do que é autismo, do que é transtorno de neurodesenvolvimento, quando eles chegassem à universidade, pelo menos alunos de pedagogia, se fosse para área de saúde, eles já teriam esse preparo, né? Vivência, né? Essa vivência. Aí o cara poderia. A nossa pós lá, que era de neuropsicopedagogia, que era para a área da educação, tem a disciplina de psicopatologias, né? Que você vai falar sobre isso. Dislexia, descalculia, autismo, pessoas com problema de desenvolvimento neurológico. Aí, e a turma era já a grande maioria de professores. Quando você começava a falar, mas aí a pessoa. Ah, mas eu tenho um aluno assim. Aí fala assim, mas eu tenho um aluno assim. Ah, o meu amigo é assim, eu vi gente assim. Aí quando você começa a ver, aí você fica assim, nossa, é tanta gente, é tanta coisa. Aí você vê, mesmo um professor que às vezes ele tem muito tempo de atuação, ele não tem o Conhecimento. aparato teórico, né? Porque não foi dado a ele, não tá no curso, não tá na grade do curso de pedagogia, não tá nas graduações. E tem uns que se passam despercebidos, que são aqueles de altas habilidades, Sim. que são altamente inteligentes, que são na dele, aí você pensa, não, é porque ele é inteligente, ele é tímido, né? Às É, vezes confundem muito com isso, com timidez. um time E não dele. vê o que é realmente, não vão se aprofundar. Então, assim, a gente se preocupa muito, sabe? Eu já fui em algumas escolas aqui com a equipe toda dessas crianças e a gente vê, tem muita escola que acolhe, mas tem outras que não tem Não preparação. tem preparação. E quando sabe que a criança é atípica, muitas delas não quer receber. Porque a gente sabe que a demanda a preocupação é maior, o cuidado tem que ter, Cuidado é maior, né? né? Por quê? Porque ele vai estar inserido no meio dos pares, que os pares vão ter que acostumar com aquela criança que é diferente, que ela vai ficar rodando na sala, que ela vai levantar na hora que não é para levantar, que ela pode dar o gatilho dela, que às vezes é estereotipia, e eles vão ter que estar, né, ali. Então, assim, eu acho que as escolas deveriam começar a ver por esse lado. É até porque é um público, né? Principalmente escolas, tipo, em escolas particulares, que a escola particular funciona como uma empresa, né? Se ela quiser se abster de atender pessoas assim, de receber, então ela vai acabar fechando, né? Porque no Setembro Amarelo, que a gente anda nas escolas aí, Flávia, aí assim, eu vou desde da periferia até as escolas mais, assim. Aí você vê que é uma demanda, né? E os professores, eles têm basicamente as mesmas dúvidas, né? Só que a escola que tem mais condições, ela chama os professores, ela chama a gente, converse, contrata profissionais e treina os professores para acolher, e entende qual é a função do AT ali, qual é a função da educação especial. Usa o ferramental que a escola tem, né? Tem a professora Viviane, não sei se você conhece, que ela trabalha com educação especial. Aí ela fala assim: olha, a gente usa toda a estrutura da escola para dar apoio à criança autista. Tudo que houver de recursos, né? Recursos pedagógicos, físicos, tudo elas usam, né? Porque ela até brinca assim: ó, a gente pode até falar que lá na escola pública, às vezes lá na periferia, não existem recursos. Aí pode jogar a culpa assim, não, é porque não tem recurso. Mas ela falou, mas aqui não, aqui a gente tem que dar resultado, tem que entregar uma coisa boa, né? Isso, e assim, as escolas particulares, eu acho que elas têm que ter
Não tem essa de não ter, É, né? Elas têm que ter o suporte para essas crianças. os caras estão pagando caro, né? Pagando caro e assim. E esse suporte Vladimir, é necessário. Porque eu te digo uma coisa. Hoje diz que normalmente na lei são 2 crianças por turma. Hum. Não, eu conheço escola que tem 10. Então, eu acho que aquela lei de 2 que não tem como mais, Não tem o índice é muito como alto, é mais. muito... Eu, Flávia, se tu imagina, de segunda a sábado, meio-dia, eu atendo crianças atípicas. Tu imagina aí, quantas crianças eu Quanto? atendo, né? Quando eu falo assim com alguém, mas você já ouviu falar sobre autismo, o que é que você sabe? A pessoa fala assim, a minha sugestão é que você comece a ler sobre o assunto. Porque a probabilidade que você tenha ou um filho ou um neto autista é gigantesca. Gigantesca. Que ele chegue ali na sua família. E quando é a demanda assim, não, porque antigamente você ouvia muita... Porque o fulano tem uma criança que eu vi ali que é autista, né? Era uma realidade muito Muito distante às vezes, né? distante. E agora não, é muito assim, ou você tem um amigo, ou você... De vez em quando eu recebo mensagem dos amigos, rapaz, você é psicólogo, cara, que o meu filho foi diagnosticado como autista. Cara, leia, estude, veja como é que você pode apoiar ele. Porque é uma realidade que ela tá batendo na porta da sociedade, né? A gente tem que se adaptar. Hoje, a mãe que eu tava com ela, né? Ela também vai começar o curso dela de TO. Olha só, né? Ela disse assim, Flávia, eu tenho que ajudar. Eu sei que ele vai evoluir com minha ajuda. Então eu vou estudar. Boto ele para dormir à noite e vou para minha aula. Vai pra aula, Entendeu? que massa. Que massa, né? Eu sempre falo dessa mãe, porque essa mãe, ela chegou há pouco tempo para mim, mas ela é uma mãe espetacular. Ela tem 2 crianças e as 2 são autistas. Tem ele e tem uma menina. Só que a menina é bem mais leve. Ele não, ele já é bem comprometido. Então, assim, ela me disse hoje, eu vou fazer meu curso. Vou sim, eu vou ajudar meu filho, Flávia. Então, isso é muito gratificante a gente escutar. E ela elogia muito nosso trabalho. O Enos passou 2 anos, Flávia, nunca sentou. E com a equipe de vocês, ele está sentando. Que maravilha. Isso é muito bom da gente escutar. Isso é muito bom da gente escutar a mãe dizer assim: Flávia, meu filho não falava, agora ele está falando. Isso deve ser legal. Não, isso não tem preço, né? Então eu digo muito, minha profissão, Deus me abençoou, né? Não é fácil, não estou dizendo que é Não é fácil, fácil. não é. Não mesmo. Eu tenho que ter uma ajuda por trás também para me fortificar. Mas quando a gente vê os resultados da nossa equipe toda trabalhando junto, todo mundo querendo que aquela criança vai evoluir, vai dar certo, né? É muito gratificante. Essa coisa do atendimento multidisciplinar, né? Isso acho que quem tem recurso financeiro, acho que é a melhor coisa que a pessoa pode fazer, É né? a Você pega, melhor. você coloca num lugar onde ele vai ter todo o apoio, né? De todo mundo conversando ali junto. Então, acho que é o jeito que a saúde mental e a saúde como um todo, ela todo. funciona melhor, né? Com a Funciona. questão do multidisciplinar. É. E tem criança que, dependendo do grau, ele tem que estar todo dia na terapia. Quanto mais, melhor. Porque eles funcionam muito com treinamento repetitivo, né? Então, eles seguem bem direitinho. Então, eles se adaptam àquilo, à rotina. Eles são o visual e a rotina, entendeu? Então, muitas vezes tem criança que... Tem mãe que chega e diz assim, olha, Flávia, hoje ele não fez o que tinha que fazer. Ele descompensou total. Realmente, ele descompensa. Se Se desorganiza. desorganiza todo. Então, se a gente consegue ter aquela rotina e ter aquilo direitinho com eles, dá tudo certo. Eles evoluem muito. E funcionam, né? Bem direitinho. Eu tenho lido muito, Flávio, sobre autismo, né? Sobre desenvolvimento neurotípico, sobre essas... A gente pensa assim que até alguns anos atrás as pesquisas eram muito poucas, né? Era muito... Não existia um estudo assim extensivo, né? Acho que agora que a coisa começou com um monte de gente junto, né? Fonoaudiólogo, médico, neurologista, psicólogo. Acho que essa condensação aí de informações vai gerar muitas coisas boas, né? Muitas Boas. coisas boas. E o último congresso que eu fui é genético, né? Não tem pra onde. Agora eles querem descobrir o que está causando, né? É. Que é estudo por cima de estudo e vai. E aí disseram que primeiro era a idade, mas eu tenho mãe nova. Tenho Então, mãe de toda idade que está tendo criança autista, né? Aí vem o ponto de interrogação.
O que é, né? O que que é, né? Então, assim, como você disse, estão estudando muita gente para descobrir, porque a demanda está muito grande. Não é uma coisinha mais, ah, de 50 é um. Não, Não, não não está é. mais assim. São questões de políticas públicas, o governo tem que O se governo tem. preparar, né? Outro dia eu vi uma entrevista de um cara do governo, falando do Ministério da Saúde, dizendo assim que como a população de pessoas neurotípicas ela vai aumentar muito, ela tem que ter um nível X de funcionalidade, né? Porque essas pessoas têm que produzir para que haja uma manutenção do, sei lá, do tecido social, né? Uhum. Porque se a gente for tratar as pessoas que não são típicas, pessoas atípicas, de uma forma diferente, ou então isolar, como era feito, né? Não, isso é um jeito ruim, porque daqui a pouco as pessoas autistas vão ser maioria, né? Maioria. Aí quem vai ser o diferente vai ser o típico. Aí a coisa, como é que vai ser isso, né? Como é que a sociedade vai funcionar desse Funcionar. jeito? Então, assim, é essa a preocupação deles, né? Então, assim, eu acho que é estudar, é trabalhar em cima disso, né? Trabalhar em cima Todo disso. mundo junto. Às vezes, antigamente você pensava assim, né? Que na trajetória de profissionais, como você falou, de altas habilidades, né? Eu atendi alguns médicos, né? Na trajetória como terapeuta e o médico, ele... Imagina que a criança lá no ensino fundamental, no ensino médio, teve um desempenho excelente, né? Excelente em matemática. Aí, porque ele tem... Ou ele tá dentro do espectro, tem aquele hiperfoco lá. Aí ele tá no ensino médio, tira uma excelente nota. Aí botam ele o quê? Não vai fazer medicina. Aí ele vira um médico. A pessoa, não, eu fui lá falar com o médico nele levantou a cabeça. Escreveu assim. Por quê? Verdade. Autista, né? Uhum. Esse índice é muito alto, né? Profissionais. Esses profissionais que têm alto desempenho em alguma área, você pode olhar Pode ir assim, que esse atrás. cara ele tem alguma. O que tá sobrando aí nesse ponto é porque tá faltando em outro Em lugar, outro né? lugar. É Que às vezes o que o verdade. autista não tem é aquela coisa das habilidades sociais, né? Sociais. Que aí o cara fala assim, o médico nem olhou pra minha cara. Rapaz, pensa a respeito deste médico. Mas é um espetáculo médico, né? Hum, É um espetáculo é, de a gente ver que tem médicos que são cirurgiões que dizem assim, não olha pra minha cara, mas faz o serviço, faz o o serviço trabalho dele, né? perfeito, né? Eu conheci um que era cirurgião vascular, né? Ele falava assim sobre de uma maneira fantástica, assim, mas quanto a habilidades sociais, assim, ele nem. A mãe dele falava, aí depois que eu conversei uma vez com a mãe dele falando assim. Como é que era o pai dele? Aí ela fala, o pai dele é igualzinho a ele, e tudo. Aí ela diz, meu filho, eu acho que ele é autista. Eu vendo assim essa reportagem agora, eu entendo que o que ele é autista, o meu filho. Eu disse, é. E ele mesmo, o cara se identificava, ele falava assim, não, realmente tem umas coisas que Umas para mim não fazem características. sentido. Para mim não faz sentido. Que é essa característica, né? Aí não quer dizer que o cara não vai ser ele não vai ter um resultado, tipo, ele não vai ter uma profissão Positivo. boa, né? Vai, tem sim. É como eu disse, começar cedo Sim, que dá tudo que dá certo. tudo certo. Tudo certo. Quando a pessoa diz assim, o meu filho é autista, o meu filho. Aí a pessoa fica meio perdido, né, diante do diagnóstico, né? Você fala assim, ó, as terapias iniciais, essas aqui são essenciais, né? Eu sempre repito que fonoaudiologia é porque ele falando, ele conseguindo se comunicar já é 90% do processo. É verdade, mas até chegar lá Até chegar lá é sofrido, é né? sofrido. É muita cobrança, é muito, né? E aí a gente se preocupa, a gente Se preocupa. que é fono, né? A gente dá o melhor que a gente pode para poder ver essas crianças se Se desenvolvendo, né? desenvolver. Quando dá tudo certo, né? Eu sempre pergunto isso. Quando dá tudo certo, é bacana. E quando dá tudo errado, hein? Tu lembra de algum caso assim que não deu tão certo assim como Lembro que eu até adoeci, tu foi? acredita? Foi. Foi uma criança que hoje ele é adolescente, mas ele não é verbal. Hum, E o sonho da a mãe dele, vou contar aqui rapidinho. A mãe dele descobriu que ele era autista, teve o diagnóstico, logo em seguida o pai deixou, é o clássico, né? Descobre o pai vai embora. aí vai embora. E além de autista, ele é TOD, que Hum, não deixa de ser, e ele não conseguiu verbalizar. E ela não aceitava a comunicação alternativa.
Não aceitava? Não aceitava. Não queria que Não fizesse? queria, porque a gente faz a comunicação alternativa, mas com autorização da família. Não é a coisa que a gente mostra que dá resultado, que funciona, mas a gente não pode obrigar, né? Então, ela não quis, Ela achava que se fizesse a alternativa, ele não ia que ele não conseguir ia falar. verbalizar, que ele não ia oralizar. E a gente sabe, isso é testado, isso é estudado, que isso Não interfere. não interfere em nada, entendeu? E hoje ele já é bem grandinho, mas não verbaliza, Não não verbaliza. oraliza, não fala nada, Hum, entendeu? Eu acho que ela pensava que o problema era na fono. na Mas não, fono. Diz assim pra ela, mãe, a fono deseja mais do que você de que ele verbalize. não, foi o que eu disse. Eu disse, mas aí, quando eu vi que ela estava ficando muito deprimida, muito ansiosa, aí eu disse para ela, eu digo, vamos mudar de fono? Eu mesmo, entendeu? Que eu não tenho isso. Quando eu vejo que a mãe não tá mais confiando, a gente encaminha para os colegas, né? Os parceiros. Então, foi o que eu fiz. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Porque Foi. realmente ele era não verbal. Não Entendeu? era. Não, não era. E ela não acreditou. E aí o colega também sugeriu a comunicação alternativa e ela não aceitou. Não aceitou. Não, mas hoje ela também não está mais com o colega e eu não sei notícia mais da criança, entendeu? Misericórdia, como a gente fala. É muito assim, mas também só foi esse caso. Em todo meu decorrer, só foi essa Só foi criança. essa criança. Só. Aqui. Mas foi uma demanda da mãe, né? Sabe, Flávia, como terapeuta, tem uma, tem uma coisa que me preocupa muito quando eu falo com profissionais da área de saúde, e principalmente assim os que são muito apaixonados pela profissão, que tipo é o teu caso, né? Os professores, às vezes, da área da educação que amam aquilo ali, que acabam sofrendo demais com aquilo ali, né? Que é queira ou não, é uma demanda muito central, né? Você tá mexendo com o filho de alguém, o tesouro da outra pessoa, né? Aí é difícil você conseguir resistir a esse desejo de que a pessoa, de que a criança melhore e tudo. E isso, queira ou não, ele traz sofrimento para as Traz. pessoas, né? Aí como é que tipo assim, você já tem experiência na área, como é que você se protege disso assim, tipo, nossa, eu terminei aqui, eu fiz o meu melhor, tipo nesse caso, eu fiz o melhor possível e vou para casa e eu não posso ficar pensando muito nisso, que senão você. Assim, foi uma coisa que me deixou bem, bem triste mesmo, emocionalmente, né? Sim, E aí eu tive que procurar ajuda, né? Para me tentar ir fora os colegas. Flávia, vai às dar. vezes você consegue, mas às vezes não é você. Hum, Você tá vendo. Você estudou para aquilo, você fez sua parte, você fez seu trabalho. hum, Mas a gente não vê assim. A é. gente que tá cuidando daquela criança, a gente que quer ver aquela criança se desenvolvendo. E aí a mãe, nem que não queira, acaba culpando a gente. Acaba com. É. E isso sobrecarrega. A gente que é profissional, a gente acaba E se você também como comovendo. mãe, né? Você E entende com a posição dela, né? isso, como mãe. Quando eu acho que quando a gente não é mãe, a Quando gente não é nem... mãe. a Sim, gente... tchau. Tchau, não deu certo, tchau. Mas a gente que é mãe, que tem, né, que sabe como é o sofrimento, é bem complicado, né? E é interessante esse vínculo, né? Eu tenho algumas meninas que estudaram comigo na psicologia e que são hoje terapeutas de criança, né? Aí você vê eu acho que ao mesmo tempo que esse vínculo que você estabelece com a criança, ao mesmo tempo que ele é bom, ele porque você se esforça mais, você, né, que eu gosto da criança, eu quero ver ela bem, mas ele tem esse efeito colateral, né, de que quando as coisas não vão bem, Não vão bem, aí desanda muita você coisa. chegar em casa e pensar assim, nossa, meu Deus, como é que não... Tem uma colega minha que ela é pedagoga, trabalha numa escola aí ela, meu Deus, ela liga assim chorando, ah, porque o menino e tal. Eu disse, minha irmã, tu tem 50 meninos no teu... Se tu for chorar assim por cada um, você vai ficar... Mas a gente chora, Aí ela dependendo fica da assim, eu disse, situação. caramba, muito... Acredita? Às vezes a gente chora, a gente chega em casa, entendeu? A minha filha mesmo diz, é muito, mãe, tu gosta mais desse menino do que de mim.
A gente nem falou, né? Você tem uma filha, né? Tenho, Com que tenho uma idade filha ela de tá? 16 anos. 16 anos. Agora, dia 23, faz 17. 17. Já tá uma moça. Mas até hoje ela fala, mãe, acho que a senhora gosta mais dessas crianças do que de mim. Do que de mim. Eu digo, não é isso, filha, entenda. É o trabalho da mamãe e eles precisam mais que você. Eu digo muito, né? Porque na realidade a gente quase não tem tempo para os nossos. É uma realidade, sabia? Porque a gente chega tão cansada, que a gente chega em casa, toma banho, ainda tem alguma coisa, algum relatório, alguma coisa para Já tem pra estudar. E aí, fazer senta os na... planos lá, plano terapêutico, né? mas como ela tá nessa idade, ela me cobra. Hoje ela já me cobra. Ah, não, mãe, tira um tempinho aí pra gente dar uma volta, pra gente conversar, pra gente poder fazer alguma coisa nós duas. Hoje ela já cobra muito. Porque na realidade, minha vida toda foi trabalhar e estudar. Entendeu? Então, não é fácil a gente cuidar da casa, profissão e filho. Não é. Não é. É uma coisa que a gente tem que se desdobrar de verdade, para dar um pouco de atenção para todos, né? A não ser que a pessoa não faça bem feito, né? Que não é o caso, tipo, que quem é apaixonado pela profissão, né? Acho que tem algumas profissões que não é nem profissão, acho que é missão, né? Às vezes quem trabalha na área de saúde, você olha assim, meu Deus, como que faz isso? Como é que é um nível de dedicação muito alto, né? Muito, tipo, quem trabalha com criança, quem trabalha na área da educação, eu fico olhando assim, meu Deus, como é que... Lá nas formações que a gente faz com professores, sabe, Flávia, a gente falando assim que eu sou fã de professores. Eu também. Gosto. Eu acho que a gente muda a sociedade quando a gente ajuda professores, né? Aí a gente prepara lá um material bem legal assim, aí são 8 professores por vez, né? Mas aí eles ficam assim, nossa, mas é tão bem preparado isso aqui. Eu falo assim, ó, pensem em vocês, quantos alunos cada um tem? Na faixa de uns 250, né? Aí são 8 vezes 250. Você não está falando com 8 pessoas, você está falando com mais de 1.000 pessoas, né? É muita gente. Aí você está impactando isso, né? Aí quem trabalha, por exemplo, quando a gente ajuda um médico, quando no teu caso, fonoaudiólogo, quantas pessoas você não vai ajudar, né? Qual é o impacto social que a tua profissão gera, né? É porque é a criança mais a família. Mais a família. Não é só a criança, né? E pontualmente ali, né? Imagina que a criança, ela nasceu, recebeu o diagnóstico de autismo. Aí, sei lá, tá lá no interior do estado e nunca conseguiu desenvolver a fala, nunca se tornou oral. Aí vai ter uma vida muito... Imagina que ela vem na mesma trajetória. Ela chegou num ponto que ela foi levada num fonoaudiólogo e ela desenvolveu a oralidade. Imagina a diferença da vida dela falando e a vida dela não falando. Imagina que isso. Quando eu falo assim de alguém, ó, tem alguns profissionais que podem ajudar muito, muito, muito. O doutor Joniel, ele fala isso, né? Ele fala assim, ó, eu aqui, isso é o diagnóstico, filho. Quem vai, o restante é com o pessoal aí que de fato tá ali. É o TO, é a fono, é as pessoas que vão ajudar ali de fato a criança a se desenvolver, né? E hoje, graças a Deus, é lei, né? Que eles têm que ter a terapia, o que for necessário, quantas terapias for necessário. Então, foi um ganho muito grande, né? De conseguir isso pelos planos de saúde, né? Então, assim, a criança que precisa hoje, se ela tem condição de ter um plano de saúde, ela é bem assistida, né? Não é só o particular, mas a criança tem muita clínica hoje que atende por plano de saúde. Eu atendo tanto por plano de saúde como particular também. Então, a gente vê o empenho da família, o empenho das mães, porque eu te digo, assim, o público maior que acompanha essas crianças, no meu caso, são as mães. A gente conta os pais que acompanham essas crianças, mas é as mães que têm um emprego, mas que pede redução para poder acompanhar essas crianças. Isso agora saiu também agora, né? Uma legislação de que a pessoa pode se afastar. Questão de transferência, teletrabalho, isso, porque o governo, o seu governo é bonzinho, né? Ele sabe que se, por exemplo, a criança não for estimulada, ela vai gerar uma demanda maior enquanto adulto, né? Isso então, de certa forma, é um investimento. Eu deixar a mãe, permitir que a mãe ou um familiar cuide ali daquela criança, para que ela se desenvolva o melhor possível e se torne um adulto produtivo, vamos dizer assim, né? E pensar sobre isso. Tem um projeto aqui que é a Ana Cândida, que é aqui da AMA, né? Ela me falou que tem uma empresa aí que ela tá fomentando o empreendedorismo só entre pessoas autistas. Olha só.
Não é legal? Bacana. Só isso, né? A gente Muito pensa assim. bacana. Quando a gente pensa assim que pessoas autistas, geralmente ele tem um superpoder, né? Tem. Ele tem uma alta habilidade na área de matemática, linguística, né? E quando tem, É bem... Eu conheci uma menina, Flávia, com 14 anos. A menina falava uns 5 línguas. olha só. Aí ela falava assim, tio e tal, não sei o que. Aí eu falando assim, ela não, porque eu aprendi japonês. Aí eu disse assim, como foi que tu aprendeu japonês? Ah, normal na internet. Eu, não, não é normal, querida. Isso não é normal. Mas eu tenho Isso é normal pra você, né? Aí essas pessoas têm esse potencial, né? A gente pensa Sim. assim, que a gente fica vendo muito no que as pessoas que não são neurotípicas, o que ela não faz, né? O que o autista não faz. A gente começar a ver o que eles fazem. Aí é um ponto de vista diferente. Né? Diferente. Eles aprendem com tanta facilidade o que eles Sim. gostam. É impressionante. Eu tenho um de 4 aninhos que já lê tudo. Lê. Ler, né? Lê. Ele faz é ler. Ele pega o livrinho de história e vai lendo. A mãe tomou foi um susto. Quando Pega eu lá, chamei para ela entrar, para a gente começar, né? Para me mostrar para ela como é que ia ser o atendimento dele, o PEI dele, tudo direitinho. Aí ele pegou o livrinho que eu já tinha mostrado para ele, lido com ele, e ele começou a ler. Ela disse, Flávia, e ele lê. Eu digo, a senhora não E ele sabia. lê. Então, são coisas que as próprias mães se assustam com eles, né? Sim. Então, assim, é um trabalho bem gratificante para quem está na área. Quem tá na área, assim. A gente costuma, eu digo assim, sempre que na AMA, que ele a AMA ela é um ecossistema, sabe? Que ele funciona muito bem, né? Funciona. Infelizmente a gente não tem recurso, né? Tem uma fila enorme de pessoas para, mas ele funciona muito bem. Aqui é como se fosse uma bolha social que as crianças são muito bem acolhidas, bem assistidas, as famílias. Aí funciona muito bem. Aí o que eu digo assim que como que a sociedade no geral ela vai tratar essa demanda do autismo com modelos como a AMA, por exemplo, né? Se você expandir esse modelo da AMA de trazer informação para a população, olha, as crianças elas fazem isso. Tem a gente vê casos na internet tipo de pessoas com autismo que desenvolve toque de organização, né? Aí você pega alguém assim, você põe para colocar, trabalhar no estoque de uma empresa, né? Fica perfeito. Vai estar tudo perfeito. Tudo perfeitamente organizado. Isso. Aí a pessoa tem uma habilidade que serve ao mercado. Aí se a pessoa vai ver aquilo, a gente tem que, enquanto sociedade, a gente tem que falar mais de autismo. Dizer, faz isso, vai ver. Eles conseguem isso, eles conseguem aquilo. Mostrar que eles não são incapazes. Sim. Eles são capazes, sim. Entendeu? Aliás, como todo mundo, né? A gente tem coisas que a gente consegue fazer e tem outras coisas que as pessoas não conseguem. É verdade. A gente mesmo, eu tenho habilidade nisso, você tem outra coisa, né? É muito relativo. Muito relativo. São eles também, entendeu? Tem muita gente que diz assim, tratam eles como se eles não fossem normais, né? Isso me entristece, né? Porque já aconteceu um episódio comigo num banco, acredita? E a gente como profissional, a gente sente pela mãe. Eu cheguei no banco e estava esperando minha vez. Vou contar isso aqui também rapidinho, o que aconteceu. E eu vi que a criança era autista, né? E eu vi que os pais eram bem humildes. Mas eu me sentei ali, fiquei observando a criança, e a criança com estereotipia, e rodava, e sentava, e aquela coisa, e balbuciava, e gritava. É deles isso. E a mãe puxava ela, só que a criança não fica quieta. E aí teve uma senhora muito elegante, disse, Ave Maria, esse menino é muito danado. Aí começou. Eu não me contive. Aí eu cheguei... Disse, minha senhora. Aí eu disse, senhora, com licença, mas a senhora sabe o porquê dessa criança estar fazendo isso? Mal educado, sem costume. Misericórdia. Acredita? Eu digo, não, senhora. Ele é uma criança autista. Aí a mãe, como é que você sabe, né, a mãe? Então, respeite, né? Aí ela ainda, eu digo, olha, se a senhora não respeitar, eu vou chamar o segurança. Ou então mude de lugar. Porque ele tem direito, Ele né? tem direito de estar aqui, como a senhora também. Sim.
ela saiu, ela só me chamou de gente. Mas graças a Deus que saiu, porque tem gente que não sai, Que né? não sai, ainda fica ali insistindo. Insistindo. Aí a senhora, muito simples e muito educada, disse: Ô minha filha, muito obrigada. Aí todo mundo do banco já viu que. E ninguém se importou mais. Simplesmente essa senhora. Então, eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento. Não é falta de educação, não é falta de limite. Não é. A Entendeu? sociedade já está muito ignorante, no sentido de que não tem informação sobre isso. Não tem Né? Não tem informação. informação. Então, eu acho, sim, que a mídia tem que bater em cima, que os profissionais têm que começar a falar, a gente se juntar, né? E falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto, trazer mais. Trazer mais informações. Hoje em dia, né, a gente vive na época dizem que a gente está na era da informação, né? Só que essa informação ela tá errada. Tipo, a gente está gastando muito tempo, que é a questão das tecnologias, né? A gente tem acesso a um monte de coisa. Porém, o que a gente está tendo acesso não está tendo uma funcionalidade. Tipo, a gente está vendo o quê? A gente está vendo fofoca de artista, está vendo muita coisa no Instagram, nas redes sociais, que não tem funcionalidade nenhuma. Isso. Aí, em vez de usar esse aparato de informação que está disponível através de tecnologias para temas que têm relevância, a gente não está usando, está usando de uma forma errada. E não é só o autismo, né? Não é só o TOD, porque tem criança que só tem TOD, a hiperatividade, é a dislexia, a descalculia, é uma série de coisas. de coisas que estão deixando, acho, não sei se é de lado, não sei se a palavra certa é essa. Não traz um foco, né, para aquilo. Toda vez que eu não demonizo muito a humanidade, a gente enquanto sociedade, não. Toda vez que a gente junta para uma coisa, dá certo. Dá certo. Dá certo. Isso. Um monte de gente inteligente, né, você fica não tem uma solução para isso. Uhum. Que foi o caso do coronavírus aí. Isso. Rapaz, esse monte de cientista aí inteligente, uma hora dá uma solução. Uma hora dá solução. Só que a gente não tem trazido essa demanda, né? Não tem priorizado isso, né? Eu, como psicólogo, Flávio, penso assim que tipo, mês que vem, né? Mês de setembro amarelo. A gente vai falar, às vezes em escolas, em empresas, o nível de ignorância, assim, das pessoas quanto a depressão, quanto a adoecimento mental. Não, eu não vou porque psiquiatra é médico de doido, psicólogo é médico de doido, eu não vou porque tá precisando isso. As pessoas negarem diagnóstico por medo de preconceito, né? Infelizmente é muito comum isso, né? Você vê um casal, teve um filho, aí o que é o normal? Você tem um filho, você começa a fazer festa e mostra o menino e tudo. Aí o casal teve o filho e não tem festa. Aí vai e não recebe visita, não sei o quê. Alguma coisa tem com aquela criança, né? Isso às vezes pode até ser caracterizado como negligência, porque a criança precisa de um acompanhamento e os pais não dão porque eles têm medo, né? Dizer, não, meu filho negando o diagnóstico. Não, meu filho não é autista, não. Meu filho não é isso, meu filho não é aquilo. Muitos. E muitos chegam com diagnóstico e não aceitam. Não aceitam. Entendeu? Muitos. Isso é muito comum a gente receber. A mãe aceita, o pai não aceita. O pai aceita, a mãe não aceita. E são pessoas que têm, não são... Quem não tem conhecimento, não. São pessoas que têm conhecimento. Tem conhecimento. Entendeu? E fica mais difícil da gente trabalhar. Porque, não, ele não está falando porque ele tem um atraso de linguagem. E tendo o diagnóstico. Tendo o diagnóstico, tá aqui. Tá olha, aqui. Entendeu? Aí, às vezes, a gente tem que... A gente profissional, às vezes, tem que ser mais duro com esses pais para realmente seguir o que a gente está orientando. Porque muitos deles não aceitam. Uma vez eu atendi um rapaz, sabe? Altas habilidades em matemática, ele. Aí, tipo, ele tinha trabalhado em vários bancos e tudo. Aí ele chegou assim, rapaz, e não, e por que você veio procurar terapia? Não, porque a minha mulher falou pra mim fazer, porque... E não quis dizer o que era. Aí, daqui a um tempo, ele falou que tinha tido um filho. Aí ele deixou assim, não, porque é meu filho e tal, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei assim... Ele disse assim, não, mas teu filho tem algum problema? Eu tô levando. Não, eu já levei no médico, mas a gente tá diagnosticando aí e tal. Ele tinha levado em 3 neurologistas. Os 3 com diagnóstico de autismo. Ele não aceita. E ele também. Aí ele falando assim... Ele falando assim, não, porque eu disse, mas qual é a hipótese que o neurologista... Aí ele foi me deu... Ele me entregou lá o laudo, né? E era até um laudo neuropediatra famoso. Eu li assim, tal, dentro do espectro, tal.
Aí o cara elencando lá as características que o menino tinha, tudo, né? Aí eu falei assim, cara, que ele cumpre todos os critérios. Aí ele falou assim, não, mas tá, isso aqui. Com o passar do tempo, eu falei pra ele assim, cara, então você vai ter que... com quantos médicos você vai falar pra começar a levar teu filho pra terapia? Tratar. Aí ele ficou assim, disse, deixa eu te dizer uma coisa, as terapias não vão fazer mal a ele, não. Se ele não tiver dentro do espectro, não vai fazer mal, não. Então, se fosse você, eu levava. Aí ele ficou assim. Aí depois levou. Muito tempo depois, ele admitiu o diagnóstico, inclusive, dele. Ele falou assim, não, cara, eu vendo meu filho assim, ele é muito parecido comigo. Muito, Olha muito só. parecido, muito parecido. Aí eu disse, olha, tá vendo, cara, você tá resistindo a um diagnóstico? Agora sim. Em alguns países é tido como negligência. Se você tem e você não levou o seu filho, Aí você vai aí você tem que responder por isso. É verdade. Então, assim, hoje as pessoas têm uma resistência, mas até que de um tempo para cá, eu não sei se é porque a quantidade aumentou demais, né? A gente está conseguindo fazer nosso trabalho direitinho, né? Não é fácil, não é. Fácil. Mas a gente está conseguindo. Né? É um nicho, né, a fonoaudiologia dentro desse processo aí, que hoje tem mais diagnósticos, né? Eu acho que a qualidade de vida da pessoa atípica, ela vai melhorar muito, né? Muito. Eu acho que quem teve, tipo, uma pessoa com autismo que, tipo, de 20 anos, né? A qualidade dessa pessoa de 20 anos que nasceu hoje, daqui a 20 anos, vai ser bem melhor, Vai ser né? bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Informações, terapias e tudo. A gente vê que eles passam nos vestibulares, né? E vão para outras cidades, são condicionados àquilo, são trabalhados para fazer aquilo e dá tudo certo, né? Dá tudo certo. É acreditar e confiar, né? E a família tem que estar ao nosso lado. Tem que né? estar ao lado. Isso. E Flávia, tipo, a fonoaudiologia, assim, quais as novas fronteiras aí da fonoaudiologia? Eu sei que você está estudando aí um monte de coisas novas aí. Queria que você falasse um pouquinho. Hoje a fonoaudiologia o que ela tem de novo? A comunicação alternativa, né? Que hoje que é a troca de figuras. Tem o método Padovan, tem o método Sena, são outros métodos que trabalham com a parte neurológica das crianças, né? Que estimulam. A fonoaudiologia, ela conversa mais com a neurologia, né? Acho que é o que está mais perto com a neurologia, né? Mais próximo, né? E aí a gente trabalha hoje muito a parte... A gente precisa de ajuda para que venha a fala, né? A gente trabalha muito próximo das TO, né? Por conta das estereotipias deles. Então, se a gente consegue controlar isso, aí vem a fala. Aí vem a fala. Que é o último, é a fala. É como se ele precisa inibir algum comportamento para que aquilo ali seja direcionado para fala, para emitir, para oralizar. Então, hoje é muita coisa, a fonoaudiologia é um mundo. A fonoaudiologia trabalha com audiometria, que é a parte da audição, desde recém-nascido, que é o teste da orelhinha, entendeu? Sim, o DEPAC também, né? O DEPAC. Processamento auditivo também, né? Sim. É muita coisa. A fonoaudiologia é um ramo que... Aí ela chega só rico, né? Fala fonoaudiologia. Porque tem como a gente trabalhar. É a gente se direcionar. A fonoaudiologia tem a parte da disfagia, que as nossas colegas aí são dentro dos hospitais, né? Sim. Estimulando quem tem um AVC, quem tá com corda que paralisa por conta das sondas, né? Que são colocadas. Então, assim, a fonoaudiologia é bem abrangente, né? Essa aí é a parte de reabilitação, de né? reabilitação. A gente hoje tem fonoaudiologia dentro dos hospitais. Hoje a gente tem concurso para isso. Então, o espaço da gente é bem amplo para a gente trabalhar, né? Eu, particularmente, eu já trabalhei com aparelho auditivo, já trabalhei com teste da orelhinha e já trabalhei com audiometria. Audiometria já rodou em tudo. E hoje eu tô na parte de linguagem, que é a parte que eu trabalho com eles. Então, assim, a única que eu não fui pro lado que foi a disfagia. Mas é bem amplo. Disfagia, o que é disfagia? É a dificuldade, né? Que é gagueira? Não, a disfagia é a parte da deglutição, né?
que fica disfágico por conta de algum problema neurológico, que são os AVCs, né? Que aí a pessoa fica sem falar, fica paralisado e ela vai trabalhar isso, Sim, que é a parte perfeito. da disfagia. Dá uma esperança aí pra quem tá ouvindo aqui esse podcast que vai pensando assim, nossa, eu quero fazer fonoaudiologia. Qual conselho você daria? Passa, Faça. passa, porque é uma Dá pra área... ficar rico, ganhar dinheiro. Não, não dá para ficar rico, mas dá para sobreviver Dá pra bem. sobreviver, né? Dá, sim, Se tranquilo. quiser trabalhar, né? Se quiser trabalhar, porque assim, a gente arregaça a manga Bora e aí. vamos trabalhar. Eu, particularmente, eu trabalho de segunda a sábado, Pois é. de 8 da manhã às 7 da noite, né? Então, assim, eu trabalho muito, mas porque eu gosto da fonoaudiologia. Então, quem me pergunta, eu posso fazer fonoaudiologia? O que é que você acha, Flávia? Eu acho fantástico. Que a gente está precisando de profissional na cidade. Pelo menos aqui em Teresina a procura está muito grande. E a gente, por incrível que pareça, tem poucos profissionais. É? A demanda está tão grande que a gente tem hora que não sabe o que é que vai fazer. E até assim, né? Eu já te conheço um tempão já, né? Já vemos. E bote tempo nisso. E assim, quando a gente vê alguém que gosta do que faz, né? Que tem uma demanda, né? Não era difícil ver, assim, que você ia se dar muito bem na questão E da... você lembra, né, Eu do meu lembro, sim. sofrimento. Achando que não, mas funciona. Essa contingência, assim, de... Palavra bem de psicólogo, né? Essa contingência da habilidade pessoal da pessoa, né? Porque tem algumas profissões que não exigem muito disso. Tipo, sei lá, eu vou ser estoquista de uma empresa. Eu não sei de ser simpático, eu não Não. sei de desenvolver empatia. Mas tem algumas profissões que você tem que ser capaz de desenvolver empatia. Tipo, quem trabalha com criança, você tem que conseguir conquistar a criança, tem que engajar ali no processo. E isso tipo assim, é uma coisa sua, né? Que é associada aí ao trabalho que você ama, pelo teu jeito, né? A tua disposição pessoal, na tua personalidade, isso facilita muito, né? Você está dizendo É isso que eu tô isso. dizendo. Não, mas tá gravado aqui, as pessoas estão vendo aí o teu jeito. Que aí, isso facilita, né? Que se você não tiver isso, você não consegue. Você pode ter um aparato técnico fantástico. Teórica, ser um bom teórico, né? Mas na hora da prática, ele tem que ter aquela. E eu já vi casos assim de pessoas dizendo, porque eu vou ser terapeuta de criança e tudo, e não rola. Assim, olha assim, e essa menina aí não vai, entendeu? E já outras pessoas que assim, o jeito da pessoa já facilita aquilo. E é uma contingência que esse somatório, tipo de você, Flávia, você com as suas características pessoais, né, o seu jeito, as coisas que você acredita, mais a fonoaudiologia que dá esse resultado que você está tendo aí, entendeu? Eu digo Bem muito isso. que eu sou abençoada, né? É. Eu agradeço muito o jeito que eu sou também, entendeu? Que eu não sou só aqui. Você me Sim, conhece. exato. Em todos os lugares. Por isso que eu queria que você viesse aqui. Quase que eu não vi, né? Mas deu certo. Mas deu certo. Então, assim, é meu jeito, entendeu? Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer a escolha certa que eu fiz de profissão. Eu tenho a agradecer a pessoa que eu sou, né? Porque eu não vou dizer que eu não tenho problema, gente. Eu tenho um Sim, não tem monte. problema. Muito, né? E como você também já me ajudou Sim. muitas vezes. E é isso. É como você diz, a gente tem que ter as características. Porque cada profissão requer uma característica, né? Precisa você ter habilidade para aquilo. Porque senão você não consegue, você não segue, né? E você se frustra com isso. Se você não consegue, pelo menos quando eu não consigo algo, a gente fica meio triste, né? A gente, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que que não deu certo? Né? Aí você tem que rever tudo aquilo. E se você não tem habilidade, nem entre, porque não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. E se não gostam, né? Porque o trabalho, ele ocupa muito espaço na vida da gente, né? Muito. E Se você passar... Além de que, quando você vai fazer, tipo, as profissões mais assim, que você tem que fazer anos de faculdade, né? Eu vou passar anos estudando para aquilo. Eu vou fazer uma coisa que já não gosto tanto. É muito sofrido isso. Aí você acaba refletindo lá no desempenho. Aí você acaba sendo um profissional ruim e não tem um desempenho, e se frustra contra aquilo. Aí vê assim, nossa, não, eu vou fazer
fonoaudiologia, porque eu vi a Flávia, ela é bonita e ela ficou famosa e não sei o que, e tá aí, tem dinheiro e tudo. Mas ela é um desempenho dela, né? Não é só a fonoaudiologia, né? Não é só aquilo. Essa compatibilidade do que eu faço. Tem um conceito na psicologia da Gestalt, Flávio chama de congruência. Que é assim, que eu sou o que eu faço, né? Eu não acredito numa coisa e tô fazendo outra, né? Tipo, você trabalha com crianças, né? E você dá para ver que você ama isso, né? Você ama crianças e você tá alinhada com o que você faz. A gente chama isso de congruência. Quando eu faço uma coisa que eu não acredito, quando eu tô num lugar que eu não acredito naquilo, eu tô exercendo uma profissão que eu não acredito naquilo, Não pode ver que o funciona. desempenho vai lá para baixo. Não A pessoa funciona. pensa, ó, bora repensar a profissão, vamos fazer outra coisa. E eu vejo muito assim, alguns profissionais, ele tem medo, né? Eu acho que o medo está justamente nisso, Sim. né? E o medo atrapalha muito no crescimento da gente, né? Atrapalha. Então, assim, só o que eu tenho para dizer na parte eu acho que é de toda a área. Você tem que estudar, você tem que procurar. Se você não sabe, pesquisa, procura um amigo. Eu particularmente, eu não sei de tudo. Lógico que não. Quando eu pego um paciente meu novo, que tem uma característica que eu não conheço, porque acontece, isso é fato. Acho que até você, né? Pega Sim. algumas pessoas que você diz, meu Deus, o que é que essa pessoa tem? A gente tem os colegas, os amigos, que a gente senta, minha gente, esse paciente, quando a gente faz a avaliação, tem essas características aqui. O que é que vocês acham? Por onde é que eu Pra onde isso vou? vai, né? Eu tenho essa humildade, né, de chegar, e a mesma pessoa que vem me procurar, eu não nego ajuda, nunca neguei, entendeu? Por isso que eu tenho um vínculo bom na parte da fonoaudiologia com minhas amigas de trabalho, minhas colegas de trabalho, porque elas me ajudam realmente quando eu preciso e vice-versa. E é isso, né? Esse compartilhar aí, Esse né? compartilhar que a gente segue, entendeu? A nossa equipe hoje das duas clínicas, a gente é bem unidas. Entendeu? E a maioria são mulheres. Por incrível que pareça, são mulheres. Hoje, na Humanizar, hoje a gente tem um homem, um colega meu que é psicólogo também. Sim. E na outra eu não tem só um também. Então, assim, é a mulher. É mais a mulherada, então. É. E assim, né, Flávio, é uma coisa que eu falo lá na sala de aula e na formação dos professores, assim, que demandas como desenvolvimento neurotípico, né, autismo, esse tipo de demanda, ele tá surgindo muito. Quem trabalha na área da educação, na área de saúde, quanto mais você aprender sobre isso, mais mercado de trabalho você vai ter. Porque hoje em dia esse conhecimento ele está sendo construído, né? Se você escreve um artigo hoje, se você produz uma técnica, alguma coisa, isso aqui ele serve de referência, né? Porque a gente está começando muito a entender agora o que é o autismo, como é que funciona, quais são as novas terapias, né? Porque todo dia surge uma tecnologia nova, né? Aí quem tá na academia, atendo muito adolescente, muita gente tá na universidade, o que eu estudo? Cara, estuda desenvolvimento neurológico, estuda autismo, se você trabalha na área de saúde, porque é uma demanda que vai existir. Cada dia que passa aumenta mais. Aumenta mais. E isso vai tornar você um profissional diferenciado, né? Você vê nas pós na área de neuropsicopedagogia, pós-graduação geralmente as turmas são 15, 20 alunos. A de neuropsicopedagogia é 60 alunos, 60, 70, né? Da área da educação. Por quê? Porque é uma demanda muito alta, né? Isso vai chegar na universidade, vai chegar no mercado de trabalho aí. E assim, a gente tem que estar fazendo curso, se aperfeiçoando, porque as demandas a gente necessita disso. Não adianta a gente querer formar e já cair no campo de trabalho. Não adianta. Não adianta. Não adianta, porque você vai sofrer, entendeu? Aí é onde a pessoa fica triste e recua. Triste e recua. Fica assim, não, meu Deus. Não é minha área. Não dá para mim. E não é. É só questão de você formar e ir atrás de conhecimento, né? E persiga isso, né? E até porque tudo é muito novo e quanto mais for surgindo novas tecnologias, mais a gente vai se adaptando e conversando. Hoje eu te digo bem que a fonoaudiologia ela tem muitas áreas para você trabalhar,
Entendeu? Se você não deu certo na audiometria, na parte de áudio, você vai dar certo na parte do teste da orelhinha, você vai dar parte de linguagem, né? Então, são áreas específicas que você direcionar, dá certo no que você gosta, né? Dá certo. Então, é bem ampla. É uma baita de uma ciência, excelente área de atuação. Tava vendo aqui o tempo, nossa, já tá quase na tua hora. E já? Flávia, ó, prazer ter você aqui, viu? Eu falei que ia dar tudo certo. Muito bom. Verdade. Eu acho que essa conversa aqui vai ajudar muita gente. Vai tá no YouTube disponível durante muito tempo. A gente vai ver muitos comentários falando sobre isso. Tá, Flávia? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Se você quiser deixar uma mensagem, falar um pouquinho mais sobre os locais onde você atende, quais são as especialidades, pode ficar à vontade. Eu só queria agradecer, né, o convite. Não vou mentir que eu vim meio que receiosa, né? Mas assim, eu trabalho na Comunique Brinque, na Clínica Humanizar. Todas elas têm a parte multiprofissional toda, que é TO, psicopedagoga, psicólogo. Uma equipe bem bacana, né? A Humanizar, ela atende convênio e a Comunique Brinque só é particular. Sou particular. Então, quem precisar tá aí, né? E como é que te acha nas redes sociais? No meu Instagram. É Flávia Costa P. Flávia Costa P. Não, Flávia Fono Infantil. Flávia Fono Infantil. O P pessoal... o pessoal tem o pessoal e tem o profissional. Profissional, né? É mais fácil me encontrar no profissional, que é onde eu sempre dou algum retorno. Sim. Pessoal, é isso, né? Flávia, obrigado. A Flávia, que quanto mais o tempo passar, mais ela vai ser referência na fonoaudiologia. Eu não estou profetizando, não, porque eu conheço ela e eu sei o nível de dedicação que ela tem com a questão do estudo, com a questão do amor à profissão. E é isso aí. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada. Certo? Obrigada, gente. Boa tarde.